Oi, estou contente que você está aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Cartas para Alguém Tarô. Espero que esteja tudo bem com você. O tema de hoje é Recado da Espiritualidade. Não sei exatamente o que os mentores espirituais querem conversar com vocês, mas vamos deixar a mesa aberta para eles. E para hoje temos duas opções. Opção número um, o terço. E opção número 2, o elefantinho. Tanto na opção número um como na opção número 2, vou começar aqui abrindo este oráculo e depois vamos complementar a leitura com este tarô do Osho. Lembrando, pessoal, é uma leitura coletiva, então aquilo que não fizer sentido para você, aquilo que não ressoar, por favor, desconsidere. Hoje, especialmente, como é uma mensagem da espiritualidade, certamente as mensagens serão para grupos específicos, tá bom? Então é normal, se caso você assistir a leitura e ela não ressoar com você, porque ela tem endereço certo para chegar, tá bom? Esclarecido isso, fez a sua escolha. Se quiser assistir as duas opções, fique à vontade. Você é sempre bem-vindo, você é sempre bem-vinda. Vamos começar? Então, para quem escolheu a opção número um do tercinho, vou deixar aqui no cantinho e vamos abrir o oráculo. Já termos uma ideia, né, de qual é a linha da mensagem que eles querem trazer para vocês. E vocês estão bem? Eu espero que sim, eu estou bem, muito obrigada. Eu ia fazer um outro tema hoje, né? Mas me veio aí a intuição de abrir a mesa para a espiritualidade. Foi tudo bem, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Sempre quando eu vou fazer qualquer tipo de leitura, né, eu faço as minhas orações, peço as minhas proteções e hoje em especial senti muito forte aí umas bênçãos, umas boas energias chegando. Então a espiritualidade realmente quer falar aqui no canal. Deep freeze. Eita, algum tipo de congelamento, making choice e força. Tá, eu vou abrir o tarô também e daqui a pouquinho eu faço a leitura. Se caso você tiver com um pouco mais de pressa, pode correr sim o vídeo, tá? Até eu distribuir as cartas todas na mesa, tá bom? Mas se você gosta de acompanhar o processo, fica aqui comigo. Às vezes eu falo uma coisa ou outra. Pelo que eu estou entendendo aqui, a espiritualidade quer conversar com uma galera. Lembra que eu falei, né? Hoje, como é leitura aqui de recado da espiritualidade, provavelmente eles vão conversar com um grupo bem específico. Então, o que eu tô vendo é que eles querem conversar com uma galera que tá se sentindo aqui muito, com a vida muito parada, sabe? Como se tudo tivesse congelado na sua vida, né? Por mais que você tente fazer as coisas, parece que não vão para frente, ou às vezes falta até ânimo, né, para fazer as coisas devido a uma série de frustrações. Então, a princípio é essa energia que eu estou sentindo, tá? Mas vamos aqui abrir o tarô também. Opa, vieram duas, eu vou aceitar. Tá, se houver necessidade, eu abro mais cartas ou pego outros baralhos, tá bom? Bem, o que eu estou vendo aqui com as cartas? Como eu havia falado, né? A primeira energia que eu estou sentindo é que a espiritualidade quer conversar especialmente com aquelas pessoas que estão sentindo que a vida está muito parada ou que chegaram num ponto de vida ah, com uma falta de esperança, sabe? Lembra que eu falei agora há pouco, né? Para quem ficou junto comigo durante o processo aqui de distribuição de cartas, eu disse aqui que alguns estão até desanimados, estão assim se sentindo tão para baixo,
devido a uma série de frustrações ou um fracasso em específico que te abalou muito. Então eu vejo que tem muitas pessoas aqui, né, se questionando a respeito de o que vai fazer na vida. Alguns estão num desânimo muito grande, como já foi dito, outros tentam e não conseguem, vão atrás de uma série de oportunidades e parece que as coisas não vão para frente. E aquilo que acontece para você é depois de muito esforço, mas muito esforço mesmo. Então, muitos aqui estão se questionando de por que algumas coisas são mais difíceis para você do que para outros. Eu não estou aqui falando que vocês estão se sentindo melhores do que outras pessoas. Pelo contrário, vocês observam as situações e veem que, no seu caso, a coisa só acontece depois de muita labuta. E tem pessoas, né, que você vê que está vivenciando uma situação muito parecida com a sua, só que para a pessoa ela não precisa fazer tanto esforço assim. Parece que tem mais gente que ajuda, ou então a pessoa faz um terço daquilo que você faz, né? Por exemplo, tem gente aqui que ocupam a mesma função, você e uma outra pessoa. Só que no seu caso, você é como se fosse aquele profissional que todo mundo manda um monte de coisa para fazer e recebe um salário X. Essa pessoa aqui recebe o mesmo salário X e não faz um terço do que você faz, não é? É um exemplo, mas assim, vão encaixando a mesma situação, né? Que eu estou exemplificando aqui em outros setores da sua vida. Por isso que eu falo que muitos se questionam o que está acontecendo. Ou as coisas simplesmente não acontecem para você, aquilo que você deseja é mais difícil, ou então, se caso as coisas acontecem para você, é depois de muito esforço. Então, aqui, como foi o exemplo do trabalho, para você receber o salário X, você parece que se arrebenta. E a outra pessoa, para receber o mesmo salário X, está levando, parece que as coisas na flauta, né? Você vê a pessoa, às vezes, o tempo todo conversando, atrasa os projetos, atrasa relatório, é aquela pessoa que você até escuta os demais criticando essa pessoa aqui porque não faz tanta coisa, mas ela recebe o mesmo salário que você, não é? E aí, como eu disse, é um exemplo, né? E pegando aqui a estrutura desse exemplo, você consegue encaixar em outros setores da sua vida. Campo amoroso, tem gente aqui que parece que faz um esforço enorme para conseguir estar com alguém. E tem gente aqui que, do outro lado, né, que você olha e fala, nossa, mas a pessoa nem é tudo isso e parece que tá sempre arranjando um pretendente, uma pretendente, as pessoas com quem a pessoa se relaciona. Parece que arrasta um caminhão para essa pessoa. E você aqui, né, super gente boa, tratando super bem as pessoas, e parece que ninguém te dá valor, não é? Então, a espiritualidade está falando com esse grupo mais específico, né, que tem essa sensação que as coisas ou não acontecem para você, ou então, se acontecem, é depois de muita, mas muita força. É de muito esforço, é de muita dedicação. Até, assim, muito mais do que o normal, não é? Então, a espiritualidade vem falando aqui na mesa para que vocês saibam que esse processo está sendo deixado para trás. Vocês estão entrando aqui num processo de cura. E coisas novas estão chegando aqui para você. Então, eles pedem também, né, os mentores espirituais, os seres de luz, estão pedindo para que você também se abra um pouco mais para essas energias boas, porque tem gente aqui que está tão calejada, já levou tanta bordoada na vida, que se vier alguma coisa boa, você se questiona, mas é sério isso? Né? Você pode se questionar, falei, tá, e que hora que o negócio vai dar ruim? Porque tudo na minha vida é sempre tão ruim, é tudo tão lascado, que o negócio quando vem fácil demais, você fala, não, não pode ser. Daqui a pouco eu tenho certeza, daqui 10 minutos o negócio vai começar a dar ruim, não é? Vai dar errado. E a espiritualidade fala que não. Tá? Na verdade, você está entrando numa nova fase. É como se você tivesse aqui entrado num novo portal da sua vida. A espiritualidade fala que muitos aqui
estavam num padrão repetitivo de erros, de escolhas equivocadas, ou que um padrão repetitivo de pessoas, né, não compatíveis com você, e por isso que parecia que muita coisa não dava certo, não ia para frente. E eu vejo que muitos aqui, até de uma maneira forçada, tiveram que mudar de rota. Às vezes vocês estavam insistindo muito numa portinha, pode ser numa portinha de trabalho, numa portinha do tipo de relacionamento, num perfil de pessoa, ou numa portinha com determinadas amizades, ou numa portinha de estilo de vida. E aí, depois, né, de ficarem aqui tentando e vendo que a coisa não ia para frente, vocês deram um passo para trás, ou como foi dito, vocês foram forçados a dar um passo para trás, porque alguns tiveram algumas quedas e umas decepções muito grandes. E por isso deram esse passo para trás e mudaram de rota. Começaram a fazer outros tipos de escolha. Como eu disse, alguns aqui a escolha foi forçada, não foi nem porque você quis, mas era o que tinha na época, ou era o que tem para hoje, não é? E aí, então a espiritualidade está falando que você está entrando numa nova fase, por quê? Porque você começou a enxergar coisas que até então você não enxergava em si e em outras pessoas. Você começou a focar mais aquilo que era realmente importante para você. Ainda te dói ver algumas situações em que você se sente derrotado, porque você vê que outras pessoas conseguiram certas coisas que para você assim faz falta. Não estou dizendo aqui que você, nossa, precisa ter, porque senão, meu Deus, o mundo vai acabar. Não, mas para você faz falta. De alguma maneira, por mais que você negue, você sente falta de algumas coisas que outras pessoas têm. Então a espiritualidade está falando aqui, né? Por mais que seja doloroso, muitas vezes você olhar para os outros e ver que outras pessoas conquistaram coisas, conquistaram situações que você ainda não conseguiu, mesmo tentando tanto. A espiritualidade falou: esse movimento todo que aconteceu foi para que você olhasse mais para dentro de si, rompesse com algumas ilusões. Alguns padrões de comportamento que você estava tendo antes e que por isso eram infrutíferos, né? Não te faziam bem. E aí, então, depois dessa mudança de rota, mesmo a contragosto, mesmo ainda estando difícil, porque você ainda está em um processo de adaptação, a espiritualidade fala: as curas estão acontecendo. Aos pouquinhos você vai perceber que as coisas estão melhorando na sua vida. Alguns aqui tiraram pesos nas costas, porque antes vocês carregavam muita gente, sem perceber. Outros aqui se olhavam muito pela régua dos outros e não conseguiam se valorizar tanto. E aí depois desse período em que você teve essa necessidade de dar um passo para trás e mudar de rota, que muitas vezes você se sentiu sozinho ou sozinha, você percebeu que a opinião dos outros já não importa mais. Não é? E por isso então que a espiritualidade fala que agora as coisas estão começando a se alinhar mais para você. Eu vejo aqui que muitos passaram por transformações mesmo, né? Não sei se vocês percebem, mas aqui é como... Me perdoem pelo barulho, tá? Da rua. Aqui é como se fosse uma borboleta, não é? Então eu vejo que muitos passaram por intensas transformações internas e muitos se conectaram mais com a própria essência e outros se conectaram mais com a espiritualidade que te acompanha. O que a espiritualidade quer falar para você é que essa situação que às vezes você se sente, né, como se estivesse caindo ou como se estivesse aqui numa situação desconfortável. Eu sei que aqui está escrito esquizofrenia, mas não tem nada a ver com a patologia, tá? Aqui é uma situação desconfortável. É como se você ainda tivesse com o pezinho naquele passado e aí tentando seguir para um seu futuro.
E a espiritualidade fala, isso aqui vai ser curado. Tá? Logo, logo, não demora muito, você vai ter motivos para se alegrar. Daqui a um 3 de copas. Então você vai sim se alegrar mais com coisas, inclusive com coisas que você considera muito simples. Para alguns aqui, uma dança na chuva vai fazer bem. Alguns vão se encantar novamente com a vista de um arco-íris. Alguns aqui vão conseguir se sentir bem na companhia de outras pessoas que até então estavam te incomodando. Eu vejo aqui que muitos vão retomar uma esperança na vida a partir de coisas simples, que as demais pessoas ao seu entorno podem não valorizar tanto porque muitas estão cegas, não fisicamente, mas cegas no sentido mais espiritual, psicológico e emocional. Por isso que elas não enxergam, tá bom? E essa carta aqui seria a carta do Sol. Então eu vejo aqui que você está alcançando uma maior clareza dentro de si. E essa inocência, né? Essa palavra aqui me traz muito uma energia de que além de você começar a valorizar coisas mais simples na sua vida, ou seja, você está retirando alguns pesos, algumas cobranças que, né, a sociedade ou o grupo, né, que você tem algum tipo de vínculo acaba cobrando, né? Ah, mas você não tem o título tal, ou você não tem um relacionamento ideal. Não, vocês vão perceber que não faz sentido isso também, né? Tem gente que posta nas redes sociais sempre fotos felizes, mas são fotos. Se você for observar a realidade da pessoa, a pessoa pode ter depressão, a pessoa pode ter aqui algum tipo de dependência química, a pessoa pode ter uma vida completamente desestruturada, a gente não sabe, não é? Então, assim, a espiritualidade fala que você vai começar a se voltar mais para si, a valorizar mais aquilo que você é, aquilo que você tem, mesmo não estando o ideal, mas você vai se sentir muito bem. E essa inocência me traz muito uma ideia de paz. Alguns aqui vão finalmente encontrar uma paz dentro do coração que há tempos, há muito tempo, você não sentia. Tá bom? Bom, esta aqui foi a mensagem que a espiritualidade de luz queria transmitir para aqueles ou aquelas que assistiram à opção número 1. Eu espero que vocês tenham gostado da leitura. Se gostaram, deixem seu like, por favor. Para mim, especialmente para a espiritualidade, para os seus mentores espirituais. Se inscrevam no canal se ainda não são inscritos ou inscritas, comentem. E, se possível, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo do canal. Eu agradeço imensamente pela sua companhia. E agora nós vamos para a leitura número 2. Se você quiser assistir também, fique à vontade, você é sempre bem-vindo, você é sempre bem-vinda. Agora, para quem escolheu a opção número 2 do elefantinho, deixar aqui no cantinho, vamos pegar o oráculo. E você está bem? Eu espero que sim, eu estou bem, muito obrigada. Estou me sentindo ótima com a energia da espiritualidade aqui comigo. Na verdade, eles sempre me acompanham, mas hoje eu sinto que está uma energia mais forte. E lembrando, né, pessoal, é uma leitura coletiva. Em especial, eu sinto que a espiritualidade quer conversar com um grupo mais específico, tá bom? Então, se caso você assistir a leitura e ela não ressoar com você, ou se você não gostar da mensagem, desconsidere, devolve para o universo, tá? Porque a ideia hoje é permitir que a espiritualidade converse com quem ela sente que precisa mais neste momento, tá? Então vamos ver aqui com este oráculo qual que é a linha de mensagem que eles querem passar para vocês da opção número 2. Magic Stream, Solitude, Coming to Life.
Deixo aqui abrir o tarô também, se caso você tiver com um pouco mais de pressa e quiser correr aqui o vídeo, né, até eu terminar de embaralhar e distribuir as cartas, sinta-se à vontade, tá bom? Tem gente que gosta de acompanhar o processo, e aí fica aqui comigo. A energia tá tão boa aqui, gente, que eu tô até mole. É verdade. Tem leitura que eu fico mais agitada, que às vezes outras eu fico um pouco mais eufórica de dar muita risada, e agora aqui, nossa, tô numa paz. É tão bom. Então vamos ver aqui o que mais. Essas cartas do tarô do Osho. Exaustão, receptividade, esquizofrenia, moralidade e a fonte. O que eu tô vendo aqui é que a espiritualidade está falando aqui que para muitos, né, vocês passaram por um período de muita solidão, né? Ou alguns se retiraram aqui do convívio de muitas pessoas por opção. Então, acabaram vivendo aqui a famosa solitude, né? Você só com a sua companhia se sente super bem e tá ótimo. Outras pessoas aqui foram forçadas, né, a gostar da própria companhia. Por quê? Porque acabaram vivenciando situações aqui de solidão, tá bom? E a espiritualidade fala aqui também que alguns, né, chegaram a esse ponto por conta aqui de alguns excessos, né, excesso de trabalho, excesso de responsabilidade, excesso de cobrança, e aí viram que a única opção muitas vezes era se afastar das pessoas, não é? Ou você se afastava, então alguns foram inclusive forçados a se afastar por questões de saúde. Então, ou vocês se afastavam, ou vocês aqui adoeciam, ou assim, a corda arrebentava, ou então, sabe quando parece que nunca vai ter fim, né? Essas cobranças de outras pessoas. Eu vejo aqui que tinha muita gente sobrecarregada. Muitos aqui por questões profissionais, mas tem pessoas também muito sobrecarregadas em relação à família. Tá? Pode ser aqui família do seu casamento, né? Que você, com seu parceiro ou sua parceira, que você poderia estar aqui, ou às vezes a pessoa está doente, você está cuidando, como pode ser sua família de origem também. Não sei se tem alguém que está cuidando da mãezinha ou do pai, né? Ou de algum parente, um tio ou uma avó, um vô. Eu vejo aqui que há uma sobrecarga. Então, alguns, como eu disse, se retiraram temporariamente para conseguir aqui dar uma respirada. Outros foram forçados. Como eu disse, alguns inclusive adoeceram e por isso esse isolamento forçado. E tem um grupo que está precisando passar por isso, por esse processo de mais solitude, para ter um pouquinho mais de paz também. Tá? Então temos pessoas aqui em vários estágios, não é? Pessoas que se retiraram porque não estavam aguentando mais, outras que foram forçadas a se isolar, né, porque se sentiram, né, jogadas na solidão ou porque adoeceram e foram forçadas assim a se isolar um pouco mais. E tem gente que ainda está precisando passar por isso. Mas, né, no contexto geral, são pessoas aqui que necessitam um contato maior consigo. Por quê? Porque estão muito sobrecarregadas com outras pessoas. Tá? Então, a espiritualidade fala aqui, né, para vocês que estão aqui se reconhecendo nessa situação, primeiro, se caso você tiver aqui um receio de fazer essa retirada, né, de se isolar um pouco, tem gente aqui que pode se sentir muito desconfortável em querer um tempo a mais para si, como se não fosse direito seu ter um momento para você. E a espiritualidade fala: olha, se você não fizer isso, se você não conseguir ter um tempo para você, você vai acabar adoecendo também, ou emocionalmente ou fisicamente, tá bom? E muitos aqui, então, precisam também trabalhar, se possível,
Obviamente, aqui nesse canal ninguém é obrigado a nada, mas se você sentir no coração, se possível, trabalhe muito ah, os valores que você carrega em si. Porque algumas pessoas aqui, como foi dito, estão carregando o peso de outras pessoas e você não tem a obrigação. A espiritualidade fala, às vezes tem pessoas que precisam aprender com os próprios erros. E tudo bem. Você não tem a obrigação de salvar todo mundo. Você não tem a obrigação de ser aqui candidato a santo ou a santa. Você é humana. Você é humano. Entendeu? Lógico, se for aqui uma questão de um parente adoentado, tem hora que não tem como fazer, né? Mas, se caso você tiver outras pessoas capazes de dar assistência também, converse com essas outras pessoas. Não carregue essa responsabilidade somente para si. O fato de você muitas vezes assumir a frente de algumas situações faz com que os demais se isentem da responsabilidade. E isso não é bom para você e nem para essas outras pessoas, porque elas também precisam aprender a importância da responsabilidade, da solidariedade, da compaixão e do respeito. Entendeu? Lógico, eu sei que às vezes é difícil, às vezes ainda mais como questões de parentesco, mas se você não colocar um pouco de limites e não conseguir estabelecer um pouco mais de tempo para si, como foi dito, você vai acabar adoecendo, ou fisicamente ou emocionalmente. E aí a questão é: quem cuida de você? Você já parou para pensar nisso? Então a espiritualidade vem aqui com o maior carinho do mundo aqui para falar com vocês, que se possível, né, façam esse esforço para que vocês tenham um pouco mais de tempo para vocês. Isso daqui não é egoísmo. Isso daqui é uma necessidade de autocuidado. Porque algumas pessoas, quando começarem a ter um pouquinho mais de tempo para si, vão aqui voltar a reviver. Porque, como foi dito, vocês estão tão sobrecarregados, ou estão aqui tão limitados por algumas crenças, algumas pessoas, algumas situações, que muitos já não sabem mais quem são. Muitos perderam a alegria de viver, porque se sentem sempre na obrigação de ter de fazer as coisas. Você já não tem mais prazer em fazer as coisas, porque na verdade muitas coisas não são nem para você, é para os outros. Mas por uma questão de obrigação. Não é aquela situação de que você faz por alguém, mas de uma maneira espontânea, de uma maneira que, nossa, né? É uma situação de livre arbítrio, não. Muitos aqui fazem as coisas porque se sentem na obrigação, e isso desgasta muito. Muitos aqui já estão sentindo problemas no corpo. Por quê? Porque as suas energias estão mais bloqueadas, devido, né, a essa ruptura da sua essência com a sua vida. Então a espiritualidade, mais uma vez, pede com o maior carinho do mundo, quando você tiver condições, né? Se você sentir no coração esse movimento, tente colocar um pouco mais de limite nas pessoas. Tente reservar um pouco mais de tempo para você. Quando a espiritualidade fala isso, mais uma vez, ela pede para repetir, não é egoísmo. Mas você veio aqui nessa vida também para que você tenha a sua experiência de vida. E como foi dito, algumas pessoas precisam aprender com os próprios erros. Não é negligência.
Como foi dito aqui no caso, se você cuida de uma pessoa adoentada e sabe que tem outras pessoas capazes também de dar assistência, negocie com essas outras pessoas. Elas também têm um grau de responsabilidade nessa situação. Não é só você que tem que arcar com tudo. Como foi dito, algumas precisam aprender a ter mais solidariedade, né? Quando fala isso é em relação às demais pessoas que estão ao seu entorno, tá bom? E a espiritualidade está falando aqui, né, que quando vocês conseguirem ter esse momento de maior conexão, né, com a sua essência, ter um pouco mais de tempo para si, quando vocês começarem a entender o que realmente importa para você, quando vocês aceitarem também receber ajuda, porque algumas pessoas aqui têm dificuldade de receber ajuda. Então, quando você se permitir ser ajudado também, ou ajudada, você vai ver como que as coisas vão melhorar na sua vida. Sei que às vezes não é fácil, ainda mais para quem está acostumado ou acostumada a sempre fazer muito pelos outros. Mas faça esse esforço por você, tá bom? Que lindo! Então a espiritualidade fala, olha, se permita ter mais experiências para você, tá? Como foi dito aqui, muitos, né, fazem demais pelos outros e esqueceram a própria vida. Isso não é bom, não. Aqui, esse condicionamento me diz que, como foi dito anteriormente, muitos aqui têm valores muito fortes dentro de si e aí carregam muitas responsabilidades por algumas crenças, né? Inclusive achando que se tiverem um tempo mais para si, se pedirem um período de descanso, você pode se entender como uma pessoa egoísta, uma pessoa negligente, e não é assim. Você precisa de um tempo para você também. Você precisa de se cuidar. Você aqui, alguns perderam até a vaidade. A espiritualidade fala: não faça isso com você. Se valorize mais. Se você não se valorizar, quem que vai valorizar? E aqui essa carta da harmonia, a espiritualidade fala: fique em paz com você. Mais uma vez ela fala: não é egoísmo, é uma necessidade do seu espírito de ter as próprias experiências, de ter um tempo para si para desenvolver os próprios talentos. E é uma necessidade do seu espírito de ter aqui, né, um desenvolvimento entre você e a sua essência, você e o seu espírito. E como foi dito, quando você começar, né, a permitir ter as próprias experiências e ter um tempo para si, se reconectando com a sua essência, muita coisa vai voltar a fluir na sua vida. E você vai ver que muita gente vai aprender a se virar sozinho ou sozinha. Que você não precisava ter carregado tanto tempo assim essas pessoas. Tá bom? Bom, meus queridos e minhas queridas, essas daqui foi a mensagem que a espiritualidade de luz quis passar para vocês que escolheram a opção número 2. Lembrando, se caso você ouviu aqui a leitura e ela não ressoou com você, desconsidere, porque a espiritualidade quis trabalhar com um grupo bem específico hoje, tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham gostado da leitura. Se gostaram, deixem seu like, por favor, para mim e especialmente para a espiritualidade, para os seus mentores espirituais. Se inscrevam no canal se ainda não são inscritos ou inscritas, comentem e, se possível, compartilhem esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo do canal. Eu agradeço imensamente pela sua companhia e até uma próxima leitura. Muito obrigada. Tchau, tchau!